Oi, tudo bem? Sou Hector Henry, do curso de Engenharia da Programação da Unifev, e hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho que eu e meus amigos fizemos da professora Patrícia, que é criar um jogo. A gente estava pensando em fazer um Akinator aí da vida, só que bem básico, bem simples, utilizando a linguagem C. É um adivinhador de números. Então vamos lá. Começando com a primeira linha do programa, é o hashtag include studio.h, que seria a biblioteca aí do programa, né? Que é onde vai estar armazenado aí o printf e o scanf, os principais para o programa realizar tudo que a gente precisa aí. Em seguida, temos a declaração das nossas variáveis, né? A primeira abertura do programa, que é o int main, abre as chaves, se elas não tiverem aí o programa não funciona, e aí sim a declaração das variáveis, que é a quarta linha aí, tá, com int início igual a 1. Início igual a 1 é a nossa primeira variável, que vai servir em conjunto com a fim igual a 100 e a variável meio. Elas vão ser muito importantes aí para o computador poder pensar em lógica, para ele poder adivinhar o número que o usuário está pensando. Então, explicando ali mais um pouco melhor, o usuário vai pensar em um número de 1 a 100 e o computador vai ter que tentar adivinhar que número é esse de 1 a 100. Então ele vai fazer algumas perguntas aí, dividindo pelo meio, né? Então vai ser sempre assim. De 1 a 100, o usuário pensa em um número, ele responde logo de cara 50. Se o número for maior que 100, ele vai sempre estar utilizando um número ali entre 50 a 100. Se o número for menor, ele vai estar sempre utilizando um número meio, né? Que for de 50 a 1. Bem básico. E aí, assim por diante. Se for 25 depois, vai ser entre 25 e 50 ou vai e vem, né? E aí temos a outra variável, que é a variável para caracteres, né? A variável char, que é a resposta. É a variável de resposta do usuário, se for S para sim ou N para não. Logo depois, a variável tentativas, ela vai ter em conjunto aí também com a variável palpites, que é um vetor. A variável tentativas, ela vai ser igual a zero, vai ser uma variável zero, e ela vai mostrar ali quais foram as tentativas que o computador teve que fazer até chegar no resultado, né, do que o usuário estava pensando. E por fim, a variável palpites, que é um vetor que armazena 100 números aí dentro dele, e vai estar armazenando aí, né, as principais tentativas que o computador teve que fazer até chegar na resposta que o usuário precisava. E aí, logo após esse início aí do programa, vão ter realmente o que começa ele, que é o printf e scanf, que vai ser todo o texto que vai ser jogado na tela do usuário, para ele poder fazer todo o esquema do programa aí que a gente quer. Oi, meu nome é Gabriel Felipe dos Santos 6 e minha parte é mais a parte do printf. O primeiro printf é pense em um número de 1 a 10. Aí você vai pensar, não vai precisar digitar nada. Aí depois eu vou tentar adivinhar e responda com S para sim e N para não. Depois, mais embaixo, vai ter o número é de hashtag D, que vai ser a máquina vai chutar um número aleatório. Aí se for você digita sim, se não for você digita N. Se for, vai aparecer acertei o número, aí vai parar o jogo. Mas se não for, ele vai perguntar se o número que apareceu é maior ou menor do que você escolheu. Se for maior, você digita sim, e se for menor, você digita não. Aí se for não, aí ele vai recomeçar de novo, ele vai chutar outro número.
Boa noite, meu nome é Arthur e eu vim explicar a minha parte do jogo que a gente criou, eu e meu grupo criamos. A minha parte vai ser essa parte aqui, a parte entre o while e o break, que é só o while, né? A primeira parte é essa daqui. A primeira parte resume em, vou explicar em 2 pedaços. O começo, que é uma comparação entre o início e o fim. O while vai ser um laço de repetição que foi criado para fazer uma comparação entre o início e o fim do programa while, da parte do while. E dentro desse laço, com base no princípio do while, que é esse daqui que a gente setou, o meio, que é essa variávelzinha aqui, esqueci o meio, seria uma variável nova. Essa variável que a gente insere ali dentro, ela seria meio que uma fórmula. Ela tem uma fórmula básica, que seria o início mais o fim. Tudo isso dividido por 2. E essa parte dessa fórmula é para a gente descobrir essa variável e saber mais ou menos aonde está o nosso número. Essa parte mais embaixo representa o número de palpites. Aqui seria a quantidade de palpites que você vai fazer. Aqui seriam os palpites e a quantidade de palpites que você vai fazer para descobrir a variável meio. A variável meio é uma parte, é uma variável que o usuário pensou. Então, isso daqui a gente tem que tentar descobrir o meio. E essa parte mais embaixo das tentativas é só para a gente fazer uma tentativa de cada vez. Temos aqui a primeira parte da primeira interação com o jogador. A primeira interação do jogador pergunta: o número é porcentagem de? Se sim, S. Se não, N. Se não for, ele não descobriu a variável meio. Ele vai armazenar a resposta, comumente, em linguagem em C. Foi feito. Então ele vai armazenar essa resposta e ele vai fazer uma outra pergunta. Aí ele vai fazer uma outra pergunta que entra dentro desta parte aqui, mais embaixo, que não é a minha parte de explicação. Essa parte de explicação tem de uma certa pessoa e essa pessoa vai explicar melhor do que eu. Mas caso seja o número que você pensou, o que é muito difícil de acertar de primeira, tá? Só se você for muito direto, um número muito simples ou um número muito redondo. Se for, ele vai dizer, ele vai pensar, se não for, e se for? Se for resposta igual a sim, eu acertei o número, meio, que vai ficar armazenado nessa variável. Então, assim, o programa em while, que é esse pedaço aqui, se resume a simplesmente a parte. Se você não acertou, essa parte não está inclusa. A parte inclusa dentro desse while é a parte de contagem de palpites e os palpites, não nem a contagem. Ele vai fazer os palpites dentro desse pedaço, para você assimilar o laço. O laço ele vai continuar se mantendo. E dentro deste pedaço é mais se vamos supor, se a resposta for igual a sim, eu acertei. Então, resumindo, ele vai fechar o programa aqui. Se não for, o while vai continuar rodando e vai continuar fazendo perguntas. Mas aqui para baixo temos o resto. E elas serão explicadas por outras pessoas. Boa tarde, meu nome é Henry Magno do Carmo Borges, sou aluno do curso de Engenharia da Computação da Unifeb. Eu estou aqui para apresentar o jogo, explicar a última parte aqui, que é o if, e como funciona a metodologia de adivinho do jogo e como ele roda na prática. Aqui nessa parte, a metodologia de adivinho do jogo funciona da seguinte forma. Ele usa um negócio chamado busca binária, que funciona, como que eu posso explicar? Quando o jogo fizer a pergunta, por exemplo, o jogo ele sempre inicia perguntando: o seu número é 50? E você, por exemplo, responder sim, o jogo ele vai adicionar mais um do início do intervalo. O que isso quer dizer? Que o próximo palpite do jogo vai ser um número acima de 50 e aumentando o número de intervalo dele vai fazer com que todos os números abaixo de 50 ele delete, porque como ele sabe que o número é acima de 50, não tem como o número ser abaixo.
E se a sua resposta for não, ele vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Ele vai adicionar menos 1 do início do intervalo. O que isso quer dizer? Que se o seu número for abaixo de 50, ele vai excluir todos os números acima de 50 e deixar só os números abaixo de 50. Assim, aumentando a sua lógica. Agora eu vou mostrar para você como funciona o jogo na prática. Quando a gente inicia o programa, ele fala que pense em um número de 1 a 100, eu vou tentar adivinhar. Responda com S para sim e N para não. Vamos pensar num número de exemplo aqui. Vamos pensar no número 23. O número é 50? Não. O número é maior que 50? Não. Aí, nesse estado, o que ele já fez? Ele colocou menos 1 no início do programa do intervalo. Ou seja, ele já excluiu todos os números para cima de 50. O número é 25? Não. O número é maior que 25? Não. Ou seja, agora ele já excluiu todos os números acima de 25. Entendeu? O número é 12? Não. Agora ele excluiu todos os números abaixo de 12. É maior que 12? Sim. E daí ele pega estatísticas dos números que ficam entre 13 e 24, que são os números que sobraram ali do jogo dele. O seu número é 18? Não. Ali, agora estava 13 a 24, agora está 18 a 24, ou seja, ele tem um chute ali de 6 números. É maior que 18? Sim. Se o número é 21? Não. Aí, como eu falei que o número não é 21, ou seja, o número está entre 22 e 24. O seu número é maior que 21? Sim. O seu número é 23? Aí, como eu falei que é maior que 21, agora ele só tem 3 possibilidades. O 22, é o 23 e o 24. E daí, quando sobra esses 3 números, ele faz um chute. Que às vezes ele acerta, na maioria das vezes ele acerta, na minoria das vezes ele erra. Se o número é 23, sim. Ali, E daí aqui mostra a mensagem que o número é 23. E daí mostra as tentativas realizadas. As tentativas realizadas e o número que ele falou em cada tentativa. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui.